Então, pessoal, vamos começar mais uma extra, né, da disciplina de seminários do PComp, que é o programa de mestrado da UFC Quixadá, né? Então, hoje a gente vai contar com a presença do professor Nabô. O professor Nabô, ele é professor da Unifor, né, do programa, não sei mais como é o MIA, é PPG, é? PPG, ainda é. Eu fiz parte na época era MIA, né, do PPG, agora, fiz parte terminei meu mestrado em 2009, na época eu entrei em 2007, passei pelo professor Belchior, o professor Nabô foi meu segundo orientador de mestrado, até fazer a transição para o professor Adriano, né, Bessa. Então, é uma honra, né, ter o professor Nabô aqui, né. Ele vai falar sobre microserviços, né, que é um tema que está, né, bem na moda, acho que muita gente está interessada, né, então, obrigada, Nabô, por ter aceitado o convite, fique à vontade. Não sei se eles podem fazer perguntas ao longo da palestra, ou melhor deixar para o final. Pode ser, eu vou fazer aqui, eu sou falo demais e o tempo voa, então, da tua parte aí, já vou pedir para tu controlar em mão de ferro o tempo, e eu também, para a gente combinar, porque se a gente botar um limite, dá para fazer pergunta durante, porque fica no online, fica muito passivo, né? Isso. E a gente não tem uma ideia de feedback dos alunos, então, desde que a gente combine aí um tempo máximo, incluindo perguntas, eu prefiro até ter pergunta durante. Aí eu vou me controlar também para não ficar muito tempo numa resposta e ficar se alongando muito e aí para voltar para o slide, né? Mas eu acho que fica mais participativo. Tá ótimo. Então, depois eu vou te avisando aqui nas perguntas no chat, tá bom? Tá, porque aí, em vez de eu estar olhando para os slides, não estou atento ao que eventualmente alguém pergunta no chat, tu pode abrir o microfone, fazer um comentário, ou alguém quiser fazer uma pergunta, é bacana. Aí a gente tenta fazer intervenções curtas e para não quebrar o ritmo, e aí fica algo mais participativo, acho que eu prefiro. Obrigada. Pode iniciar, Nabô. Nabô pode se apresentar, tá? Melhor. Tá bom. Da carreira. Então, pessoal, boa tarde, obrigado por estarem aí participando. Imagino que a maioria é obrigado, mas mesmo assim é uma honra estar aqui falando para vocês. Eu agradeço, obviamente, o convite da Carla. Como a Carla comentou, a gente já tem, em termos acadêmicos, aí, alguns anos aí a gente se conhece de contato no mundo acadêmico, ela como aluna ainda de mestrado do PPG. Na verdade, eu conheci a Carla bem antes. Ela foi como é que era o nome? Ela que aplicou a prova de MPS-BR que eu fiz lá atrás, quando o Belchior me ofereceu essa oportunidade de fazer consultoria MPS-BR. A Carla foi a que aplicou a minha prova. Nossa, nem lembrava disso. Lembra disso, Carla? E eu só cheguei 1 hora atrasado para a prova. E a Carla não me rejeitou de entrada. Então, eu agradeço a Carla aí por ela ter sido parcimoniosa comigo. A minha desculpa é que eu errei o horário. Achava que era um horário de Fortaleza e, na verdade, era o horário de São Paulo. Eu cheguei só 1 hora atrasado. Então, já tenho esse contato com a Carla há muito tempo. Tenho acompanhado aí a carreira dela no doutorado e agora como professora aí, sucesso, já está entrando aí. Já está entrando, modesta minha, na elite da pesquisa da engenharia de software nacional. Já vista aí os contatos, os colaboradores dela. Então, a Carla Quixadá aí é um caso de sucesso, a gente tem o maior orgulho, de certa forma, de ter se sentido participando dessa história lá atrás, e estar aqui hoje como colega dando uma palestra nos seminários aí do curso de vocês. Então, agradeço mais uma vez o convite, Carla. Eu sou professor da Unifor, já fiz 20 anos, professor da Unifor, estou aqui no Ceará. Esse meu sotaque cearense aqui do interior do Crato já entrega tudo, né, que eu já estou totalmente enraizado. Então, eu sou amazonense, eu fiz graduação na Amazônia, mestrado na Unicamp, fazer doutorado fora, fiz doutorado no Imperial College de Londres. Voltei para o Ceará por uma série de motivos. O principal deles é que a amazonense adora Praia do Futuro. Voltei para o Ceará, fiquei um tempo na UFC como bolsista, aí fui para a Unifor ser professor e estou lá até hoje, já são 20 anos nessa história. Já tenho uma longa carreira de orientando aluno de mestrado e mais recentemente de doutorado, porque o nosso doutorado não é tão antigo. E aí um dos temas mais recentes
de pesquisa de interesse com os meus alunos e com os meus projetos é microserviços, né? Um tema ligado à arquitetura de software, que é um dos que né, dos muitos atualmente que vem da indústria, a indústria que lidera muita coisa que a gente usa hoje em engenharia de software, e a academia corre atrás para tentar fazer pesquisa interessante e retroalimentar o processo com a indústria. Nem sempre estão muito bem sucedido esse ciclo aí de retroalimentação academia e indústria. O microserviço está nessa nova onda aí de a engenharia de software, digamos, moderna, né, onde a nuvem, métodos ágeis e outros conceitos são todos relacionados, e microserviço é o estilo que a gente chama de estilo arquitetural, que tem ganho popularidade já há algum tempo, né? Hoje já não é tão novidade, e muitas empresas já é até uma coisa mais madura. E essa minha palestra de hoje, na verdade, é uma reprise, né, em grande parte uma reprise de uma palestra que eu preparei e ministrei pela primeira vez ano passado durante a pandemia. A Unifor, como várias instituições, fizeram uma espécie de um ciclo de palestra durante a pandemia para manter o engajamento, e, inclusive transmitindo no nosso canal do YouTube. Eu até compartilhei com a Carla, se não me engano, o link para o vídeo dessa palestra. Então, foi nessa época eu fiquei mais tempo preparando os slides, lendo muita coisa que me interessava, e então eu aproveitei, tirei alguns slides, mudei alguma coisa de leve para fazer essa palestra de hoje. Então, é uma reprise de uma palestra que eu já dei no passado, e obviamente as coisas mudam, tem contexto mais recente, desde a palestra que eu dei a primeira vez para essa de hoje, eu já consegui ver uma publicação recente com pessoas da indústria que estão envolvidas nos sistemas que eu vou comentar aqui. Então, a palestra lá atrás rendeu frutos, né, e hoje eu já tenho um pouco desses frutos aqui, até para contar um pouco de bastidores para vocês. E aí eu vou... Carla, vamos só aqui, eu estou com o relógio parado, vou começar agora. Quanto tempo, mais ou menos? 1 hora mais de palestra, com mais pergunta, ou a gente... Mais ou menos 1 hora, na boa. Tá bom, então tá aqui, então zerei meu relógio, vou ficar, se eu começar a demorar muito, eu dou uma acelerada e a gente, para não estourar o tempo. Ok, mas vamos começar, eu tinha prometido para cá, falei, espalha aí que vai ter sessão de interação. Então, como é típico nesse caso, até para a plateia um pouco se apresentar, por exemplo, para o palestrante, né? Eu vou começar com duas enquetes, né, bem simples, para ter uma ideia do nível de conhecimento de vocês com relação ao assunto que eu vou tratar aqui. Eu estou compartilhando a minha tela, deixa eu mudar aqui para o questionário. Ok. Carla, eu vou trocar de tela aqui, veja se aparece uma outra tela branca chamada questionário de microserviços aí. Sim, apareceu. Certo, então, para quem já conhece ou não conhece, tem esse site que é o Mentimeter, né, que está aqui. Eu queria que todo mundo, pode ser via web, mas quem tiver celular é até mais fácil, porque pode olhar para a minha tela e olhar para o celular. Eu queria que vocês fossem nesse site, www.menti.com, e lá a primeira coisa que ele vai pedir é um código, e vocês vão digitar o código que está aqui na tela. E a gente vai usar esse mesmo serviço depois da minha palestra para a gente fazer um quiz divertido aqui com vocês. Então, se vocês puderem ir nesse site e digitar esse código, vocês vão poder responder 2 enquetes que eu vou fazer aqui sobre o tema da palestra, para a gente sentir um pouco do nível a experiência de vocês, da plateia aqui no caso da palestra, com esse tema de microserviços. Aí vocês se manifestam aí no chat, se todo mundo já conseguiu entrar no site e digitar o código, que aí a gente pode começar a enquete, que é só uma votação online em tempo real, que a gente vê todo mundo votando e vê o resultado em tempo real aqui na tela. Ok? Beleza, então nós temos aqui em torno de umas quase 40 pessoas. Espero que todo mundo tenha entrado aí para a gente. Quanto mais gente participar, melhor para a gente ver a distribuição das respostas aí. Eu, na verdade, compartilhei a tela antes, mas eu podia ter mandado um link direto para o site, aí você só clicava no chat. Eu já mandei, professor. Mandou. Não, o site é simplesinho também, não dá muito trabalho nem para digitar.
É porque o link já era o token direto com o código, mas foi eu que dei bobeira aqui, mas tudo bem, imagino que não deu. A gente já forneceu o link e o código lá no chat. Ah, beleza, então, pronto. Então tá, então acho que já deu tempo para todo mundo participar. Eu vou voltar aqui para a tela. Então eu vou avançar, são 2 perguntas, e quando eu for para a próxima, que é só a tela de abertura, quando eu for para a próxima pergunta, vocês vão ver, ele vai dar aqui um reloginho, vocês vão ver no celular, ou quem entrou no browser, né? Ele vai mostrar as perguntas aí no browser de vocês, ou no celular de vocês, com as opções para vocês clicarem na resposta. E aí, conforme vocês clicam nas respostas, aqui na minha tela, a gente vai ver os números das respostas aparecendo e sendo computados em tempo real. Então, vocês podem votar aí, por exemplo, no celular e continuar de olho aqui no Meet para ver o resultado em tempo real de todo mundo votando, o resultado sendo mostrado na tela. Tá bom? Então, vamos lá, vamos para a primeira pergunta. São só 2. A minha primeira pergunta é saber o nível de conhecimento ou experiência de vocês com microserviços. Eu coloquei 4 opções, onde a primeira é não conheço ou conheço muito pouco. A segunda é conheço razoavelmente bem, mas nunca botei a mão na massa, nunca implementei, já li bastante artigo, mas nunca implementei. A terceira, já implementei, mas nunca usei numa empresa, no mundo real, em produção. E a última é quem não só já implementou, como já tem um microserviço rodando na empresa, algum site oficial, ou seja, não é só uma aplicaçãozinha de exemplo. Aí os votos estão vindo aí, já foram 28, nós somos quase 40. Os veteranos, os professores também têm que participar, viu, Carla? Estou votando aqui. Só para ver se o nosso coro já foi, né? Eu acho que a gente estava no Meet com quase 40. Estamos aqui com 40 comigo, mais a tela, deve ser uns 38 ao todo. Pelo jeito, faltaria em alguns poucos. Isso, não tem vindo relatar. Mas dá para ver aqui claramente qual é a nossa distribuição aqui da plateia, né? A grande maioria, 20, né, dos que votaram até agora, 32, admitem que não conhecem ou conhecem muito pouco de microserviço, então não são considerados experts, né? Aí, mais ou menos, de 30, 5 e 5 aí, um terço, né, um sexto, né, cada um. Conhece razoavelmente bem, mas nunca botou a mão na massa. O outro, um sexto, já até implementou. E aí, menos de 10% são os que já se declaram que já usaram em produção. São os experts aí. Esses 2 aí que já usaram em produção, quando tiver o quiz no final, se não acertar todas e forem o primeiro e segundo lugar, vão ganhar o troféu abacaxi, viu? Já levantaram aqui a expectativa do palestrante. Então tá, vamos para a segunda pergunta, tá? Isso aí que só é a mesma coisa, né? Só que agora vocês vão poder ranquear conhecimento em vários itens. Aqui é uma pergunta só. A próxima vocês vão ver no celular de vocês, uma espécie de slide, né? Aquelas barras de deslizante, para você julgar o quanto você conhece ou não os itens que eu vou mostrar aqui. Tá? Então, vamos para a próxima pergunta. Aqui são ferramentas, são 5 ferramentas muito utilizadas, muito associadas com o desenvolvimento de microserviços. E eu pergunto para vocês dizerem o nível de conhecimento, onde o 0, né, a barra acho que mais à esquerda, se não estou enganado, é não conheço, ou conheço quase nada, e 10 é conheço e já uso, por exemplo. Ou já uso em produção, que é o outro extremo, eu sou expert na ferramenta. E aí, quando você conhece mais ou menos, ou já usa, mas não usou muito, você pode fazer isso você determina aí entre 0 e 10 qual seria seu nível de conhecimento e experiência nessas ferramentas. E aí, em tempo real, a gente vai vendo aqui, não sei nem como é o nome desse gráfico aqui, conforme a plateia vai votando, né? E eu estou vendo que o povo aqui está sendo bem modesto aqui o 0 é o centro, o 10 é a borda, né? E pelo menos dos 20 por que votaram aqui, o pessoal não quer se declarar nada. Pô, mas olha só, eu acho que mesmo para o Docker, que talvez eu imagino que seja uma mais conhecida de todas, ele não tem aí chega nem na metade. O pessoal está se declarando aí bem. Mais gente ainda para votar?
Pelo que eu estou vendo aqui, Helm e Prometheus, a grande maioria é 0, ou seja, tem gente aí que está sendo apresentado pela primeira vez hoje para essas ferramentas. Né? Esses números aí são, acho que é uma média, né? Uma média, uma mediana dos valores. Né? Então, de 0 a 10, a ferramenta que ganhou a nota mais alta foi o Docker 4.1. Né? Eu até achei que ele ia mostrar uma distribuição, por exemplo, a média e o mínimo e máximo. Eu estou usando esse formato pela primeira vez, eu achei que era bonitinho, mas eu gostaria de ver a distribuição toda, não só a média ou a mediana, mas tudo bem. Deu para ver que a média do Docker é 4.1, imagino que alguns marcaram bem mais alto. Kubernetes em segundo com 1.9, já é uma média bem baixa, mas o resto já tudo abaixo de 1. E se bobear, deve ter gente, ferramenta aí com quase 0 de média. Então, isso também mostra para mim, né, que a plateia é uma plateia mais acadêmica, né, e não, por exemplo, profissional de empresas que estão com isso aí no dia a dia do desenvolvimento, né. Essas ferramentas são todas muito conhecidas no mundo que a gente chama de nativo de nuvem, Cloud Native. Então, ok, pessoal, vou voltar então aqui para a palestra, só para ter uma ideia do nível de conhecimento de vocês. No final da palestra, a gente volta para esse site, que eu vou fazer um quiz, aí eu mando, um outro link, um outro código, para a gente fazer um momento lúdico no final. Pronto, voltou aí para a tela do meu slide? Imagino que sim, né? A gente continuar aqui. Voltou sim, Nabu. Pronto, então agora vamos ir direto ao ponto, né? O tema da palestra de novo, o slide está em inglês, porque eu estava coletando material em inglês, mas a palestra, obviamente, está sendo em português. Mas como eu estou falando aqui, mesmo para quem não é 100% fluente no inglês, não é difícil entender. E eu vou aqui, qualquer dúvida, vocês podem comentar. Então, o título da palestra, né, seria o monólito, né, que embora muita gente no Brasil fale o monolítico, como se fosse um substantivo, né, que é o adjetivo, mas seria o monólito contra-ataca, né, uma alusão ao título que muitos consideram o melhor filme da série Star Wars, né, Guerra nas Estrelas, que é o Império Contra-Ataca. E se você googar lá no Google Acadêmico, o que tem de artigo científico, da biologia, da medicina, tudo quanto é, da humanas, que tem alguma coisa contra-ataca, 2 pontos, está muito lá. Isso aí não é nem um pouco original. E o monólito contra-ataca, né, por causa da onda dos microserviços, quando a gente lê sobre microserviços, é para substituir o modelo de arquitetura monolítico, né, que tem mais difícil de dividir, que você implanta como um todo em produção, e tem uma série de desvantagens, né. Então, de repente, virou moda e todo mundo associa microserviços como sendo o único modo, ou o modo correto, como se o monólito fosse algo do passado, ultrapassado e errado, né. E aí, conforme microserviços foram sendo popularizados, começou a ter casos de gente, primeiro, que fala que não é tudo essas maravilhas todas, ou que tem uma série de pegadinhas que para você implementar e precisa ter cuidado. Então, está cheio de artigo sobre desafios, né, e dificuldades. Mas não tem tanto, ou não tinha, né, agora jamais, experiências reportadas, e é importante, né, a indústria onde isso é colocado à prova, de experiência de ir para microserviços, com toda essa onda de que tem um monte de vantagens, inclusive quem não vai é velho, ultrapassado, e a experiência não é bem sucedida, ou seja, não deu certo. Não é que foi difícil, é que não deu certo. Por N motivos, alguns a gente vai discutir aqui, a empresa decide voltar para uma arquitetura monolítica. E diz, não, microserviço não foi uma boa decisão. Daí o título que é o monólito contra-ataca, né? Ele era o reprimido, o ruim, o ultrapassado, e agora ele está, em alguns casos, pelo menos em casos representativos, sendo a solução mais interessante, a solução mais de melhor custo-benefício. Então, por daí o título da palestra, a minha ideia é pegar 2 casos desses que eu soube, né, nos blogs e tudo, não é experiência minha, né, porque eu sou professor da academia, mas são experiências que estão reportadas nos blogs da indústria que eu achei interessante, eu compilei aqui na forma dessa palestra, e mais para frente isso rendeu até um artigo recente acadêmico que eu vou comentar mais tarde. A palestra está distribuída, se vocês olharem aqui as sessões com cara de artigo, né? Isso foi de propósito, porque quando eu comecei a escrever essa palestra, a ideia era pensando num possível artigo no futuro. Então, tem aí contribuições, método de pesquisa, resultado, discussão. E também, por isso, vocês vão perceber que tem vários slides que estão bem carregados de texto, que é uma coisa que a gente, professor, costuma criticar quando
os nossos alunos fazem a apresentação, né, para não ficar com o texto muito carregado. Mas como eu comecei a montar a palestra pensando no artigo, né, e consultando diversas fontes, eu fui colocando muito texto nos slides de propósito. Então, os slides seriam uma espécie de um resumo para um futuro artigo que eu iria escrever, e acabei, na verdade, aproveitando bastante coisa no artigo que eu publiquei baseado nesse material. Então, vou falar um pouco dos objetivos da palestra, mas, na verdade, era da pesquisa que eu fiz, o método que eu usei, os resultados, e uma análise, assim, mais em nível de palestra, uma coisa, assim, nada muito aprofundada. E aí, começando com a motivação, eu, dependendo do público-alvo, até pulo essa parte, ou falo bem rapidamente, que muita gente já tem experiência em microserviços. No caso aqui de vocês, pelo que eu vi na enquete, aí o número de participantes que se declararam ter pouco ou nenhum conhecimento de microserviço é a grande maioria, né? Então vale a pena a gente só desacelerar um pouquinho no início. Né? Então, como eu falei, microserviço está cada vez mais popular, é um estilo arquitetural, né? Um estilo de como fazer aplicações distribuídas modernas nesse mundo, principalmente no mundo de nuvem. A computação em nuvem agora é uma coisa natural, mas ano passado comemorou 10 anos, né? O pessoal considera o aniversário da computação em nuvem quando foi lançado oficialmente a Amazon Web Services, a AWS. Embora ela já estivesse em beta desde 2006, ela foi lançada oficialmente em 2009, então em 2019, muita gente comemorou 10 anos da computação em nuvem. Nós já estamos indo aí por 12º ano. E nesse estilo de computação em nuvem, de ter recursos em princípio infinitos, né? Comprar máquina não era problema do ponto de vista de logística, né? Desde que você pudesse pagar, você tinha a máquina à vontade. Então, várias mudanças que surgiram com esse novo paradigma de computação em nuvem foi a forma de fazer a aplicação, de projetar a aplicação, e o estilo de microserviço veio nessa crescente, além de outras práticas, né? Ágeis, como DevOps, integração contínua, teste contínuo e tanto mais. Aí, alguns autores e desses consultores, né, gurus de microserviços, costumam comparar microserviços com essa metáfora de Legos aí que eu estou mostrando aqui no slide, né, onde o monólito é um bloco indivisível, né, você não tem como desmembrar fácil. Você pode fazer um monólito com todas as técnicas de modularização da engenharia de software, ele vai ser um monólito modular, você manipula ele, não é mais um bloco indivisível, mas mesmo assim ele só existe como um todo. Então, por exemplo, do ponto de vista de quando você coloca para rodar em produção, o monólito vem todo. Não adianta ter 1000 classes aqui dentro, que você não consegue botar para rodar uma classe e deixar as outras separadas. Ela roda em bloco. Gerencia em bloco, opera em bloco, monitora em bloco. O monólito feito com técnicas de modularização, ele tem uma certa facilidade para você, por exemplo, mudar uma parte do código sem afetar outras, mas na hora de operar, monitorar e escalar, ele continua sendo um bloco. Embora seja mais maleável, ele é um bloco. E microserviço seria ter o mesmo sistema equivalente aos outros dois, só que eu posso literalmente desmembrar isso e rearranjar isso de diferentes maneiras, e aí, então o microserviço seria um bloco em Lego, né? Onde é feito para você montar e desmontar de diferentes maneiras. A metáfora, se você forçar muito, não é muito adequada para outras perspectivas de comparar monólito com microserviço, mas ela dá uma ideia, né? Então, uma das grandes vantagens aqui de ter microserviço é que você fica mais ágil, porque você, por exemplo, uma equipe consegue colocar um microserviço, uma nova versão em produção, independentemente do resto da equipe que está trabalhando nas outras partes do sistema. Quando era monólito, para você, mesmo que você mudasse uma única funcionalidade, você tinha que implantar a nova versão daquela nova funcionalidade junto com todo o resto da aplicação, mesmo que todo o resto não tivesse mudado. Então, mesmo que eu alterei uma parte pequena, sem ter que mexer no resto, ou seja, a modularidade me protegeu, eu tinha que implantar todo mundo junto, escalar todo mundo junto, monitorar todo mundo junto, mesmo que 90% da aplicação fosse igual à versão anterior. Com microserviço, eu consigo fazer isso por unidade muito menor. Eu consigo lançar uma nova versão, implantar, operar, escalar e testar, em paralelo às outras unidades, que podem ou não ter sido lançadas em nova versão nesse momento. Então, há um paralelismo muito maior, uma independência muito maior, isso dá uma agilidade muito maior, isso digamos, um microserviço, por exemplo, pode evoluir muito mais rapidamente no número de versões do que outros que mudam menos ou que têm menos pressão para mudança. Então, dá uma liberdade muito grande para os desenvolvedores, isso soa como algo muito positivo.
E vai já falar um pouquinho do que não é tão positivo assim, né? Que não são só flores, né? Então, não é nenhuma surpresa que com essa ideia de facilitar a vida, dar agilidade a tudo que qualquer empresa quer, principalmente nesse mundo competitivo, né, de larga escala, microserviços, eles ganharam popularidade e viraram uma tendência na indústria, né, associada com o desenvolvimento para a nuvem. E aí, rapidamente, isso foi adotado por um monte de empresas, né, foi promovido por empresas como Google, Amazon, Netflix, né. A Netflix, por exemplo, fez muito sistema de apoio ao desenvolvimento de microserviços, disponibilizava publicamente para quem quisesse, você podia reusar os frameworks que eles tinham desenvolvido. Netflix fez muito microserviço em cima da Amazon e dizia, a Amazon oferece facilidade, mas a gente, como desenvolvedor, precisa de muito mais coisa. E a Netflix era grande o suficiente para alocar gente para fazer ferramenta de apoio, e não ficar só no negócio em si. E essas ferramentas de apoio deram uma agilidade muito grande para ele, várias delas foram disponibilizadas na internet de graça. Né? Com isso, mais gente, empresas muito menores que a Netflix, começaram a usar microserviços usufruindo das ferramentas que uma Netflix tinha feito e que essas empresas menores sozinhas não teriam condições de fazer. Então, era um incentivo a mais a todo mundo usar. E uma das maneiras de ver essa explosão, né, eu coloquei aqui, quando eu fiz a palestra a primeira vez, né, esses livros que não são da academia, né, os famosos livros da O'Reilly, o livro do Pecht, são livros que visam o público-alvo, né, o pessoal do mercado. Você vê que tem microserviços para tudo quanto é gosto aqui. Se vocês olharem mais de perto, darem um zoom aí, eu coloquei aqui livros de microserviços para diferentes linguagens. Então, tem para outros aspectos, mas tem Java, tem frameworks, tem Python, tem Go, tem .NET, tem Rust, e por aí vai, PHP, né? Então, todo mundo começou a fazer microserviço, um microserviço com Java, micros pronto, todo mundo comprava, quem era desenvolvedor Java ou daquela linguagem XYZ. Então, isso mostra o interesse do mercado, quanto isso cresceu, né? Na academia, isso veio um pouco depois, e já tem várias aí revisões sistemáticas e mapeamento sistemático de microserviços, que mostra, por exemplo, o surgimento dos artigos nesse tema ao longo dos anos, né? Antes de tal ano não tinha nenhum, né? Depois começou a crescer, crescimento exponencial. Tem muito microserviço, por exemplo, nas conferências de arquitetura de software. Mas então, muita gente no Brasil, no exterior, com aluno de graduação, mestrado, doutorado, fazendo pesquisa em microserviços, como não é muito diferente, por exemplo, dos meus alunos aqui na Unifor, e alguns alunos aí, talvez, de vocês mesmos, aí de Quixadá ou da UFC. Com certeza na UES, porque eu tenho mais contato com o Paulo Henrique lá, vários alunos também, vários artigos, inclusive publicados em conferências de ponta, já de trabalhos feitos aqui nas universidades cearenses. Mas se você olhar nas conferências de elite, né, as top das top, aquela que todo mundo quer entrar, nem todo mundo consegue, concorrência difícil, você quase não vê microserviço por lá. Quase como se... Aliás, eu até brinco, né? A arquitetura de software hoje em dia, a X mostrou aí a distribuição das submissões baixa total. Todo mundo vai atrás daquilo que viu que foi aceito na edição anterior. Aí o efeito manada, daqui a pouco todo mundo publica as mesmas coisas, está todo mundo fazendo mine no GitHub e ninguém quer fazer mais nada que seja diferente. Então, microserviço virou patinho feio. Em geral, eu diria como arquitetura de software como um todo. Você quase não vê em conferência top. No passado tinha mais. No passado, a arquitetura de software era moda, né? Hoje nem tanto. Mas a ironia das ironias, né? Muita gente que publica nas conferências de elite gosta de publicar, se puder, numa versão estendida, num periódico de elite, que é, por exemplo, o IEEE Transactional Software Engineering, né? Um dos periódicos mais cobiçados aí do pessoal de engenharia de software. E por que eu falo que é ironia? Porque em 2018, vários periódicos e várias editoras pedem para os editores, para o pessoal do editorial board, para indicar naquele ano quais foram os artigos que eles acham que foram os melhores, né? E aí é muito comum os periódicos e as editoras darem o prêmio de melhor artigo do ano de determinada publicação, com indicação dos editores, e às vezes eles votam entre eles. E em 2018, o artigo que ganhou o melhor artigo da IEEE Transactional Software Engineering foi um artigo de microserviço. Né? Outra grande ironia, porque ele foi aceito em 2018, estava lá no Early Access, né? Eu até fui ver quantos outros artigos de microserviço tinham saído na IEEE Transactional Software, pelo menos com microserviço do título, e não vi mais nenhum. Aí eu vi um em 2021, fevereiro de 2021. Opa, eu fui ver, é esse artigo que estava lá no Early Access, que você é aceito e não tem ainda volume e número,
ele só foi ganhar volume e número em 2021, portanto, o que eu vi recente é o mesmo, que ganhou, inclusive, o prêmio de melhor artigo. Outra coisa curiosa também, que vale a pena abrir aqui, dar um spoiler, né, é que eu fui um dos revisores desse artigo. Eu fui um dos que revisou, fez um monte de sugestão e tudo, o artigo foi até ser aceito, e eu fui um dos champions, né, eu gostei do artigo, fiz lá um monte de crítica, mas fiz lá meu parecer achando que o artigo tinha grandes contribuições para a área, tanto para a academia quanto para a indústria. E aí fiquei, de certa forma, me sentindo parte do prêmio quando eu vi o artigo ganhar o prêmio de melhor artigo de 2018 da revista. Né? Então, de novo, tem presença na academia, ganhou o prêmio de melhor artigo de uma revista cobiçada, mas, em geral, nas conferências de elite, você não vê muita coisa, não. Acho que o pessoal acha que é meio prático demais e não é muito tão pomposo, cheio de equação e análise estatística como os artigos que o pessoal tende a aceitar hoje em dia. Mas vamos lá. Né? Então, apesar dos benefícios todos de microserviços, né, como a gente já falou, de autonomia, de velocidade, agilidade, né, nem tudo são flores, e você tem um preço a pagar. Né? Hoje em dia, você vai nos fóruns aí de gente que passou por essas experiências, ninguém vai dizer que é só maravilha, você só ganha e não perde nada, você paga um preço, tem uma série de desafios que muita gente, inclusive, não tem maturidade para atender, e às vezes você pode sofrer mais do que sorrir quando você decide adotar microserviços ou migrar de uma arquitetura monolítica para uma arquitetura de microserviços. Então, já começaram a surgir artigos aí com esse que eu chamei de, né, as dores e os ganhos, né, que em inglês rima, né, os gains e pains de ter microserviço, né. Mas não tinha tanto ainda, o foco dessa minha palestra, que é quando é que microserviço deu tanto trabalho, ou deu tanta dor, que não deu certo, né, que desistiram, que voltaram atrás, ou quem começou com microserviços, que mudou para uma arquitetura monolítica, né. É o que eu chamo de quando é que microserviços se mostraram uma decisão ruim, né, onde as dores são maiores do que os ganhos, né. E aí tem todos uns blogs que falam sobre isso, eu peguei alguma coisa, né, que é você ter um monólito que você xinga de tudo quanto é jeito, que é algo ruim, indesejável. Né? Aí você vê essa onda de microserviços, você fala, não, agora é nirvana, né, vou melhorar, vou desmembrar o monólito de microserviço e vou ser feliz como nunca consegui ser quando eu tinha só esse monólito aí que ninguém gosta. E aí o que acontece, que é o foco da minha palestra, são as situações aonde você desmembra o monólito, e que você antes reclamava que tinha tudo de ruim, e agora você tem vários monólitozinhos, ou seja, que individualmente são tão ruins quanto o monólito original, só que só agora tem quantidade maior, ou seja, você só piorou a sua vida. Que você tem algo ruim, que você não gosta, que você sofre, só que em quantidade maior, que dá muito mais trabalho de lidar do que lidar com um só. Então, os casos onde isso, em termos mais práticos, o pessoal fala que você tem um monólito não distribuído e você liga para um monólito distribuído com tudo que tem de ruim do monólito e toda a complexidade que traz de ter distribuído, portanto, você está tão ruim quanto antes, mas mais complexo porque tem mais partes para cuidar, que antes não tinha. Então, são esses casos onde o microserviço, a ideia de microserviço não vingou, não compensou, não se pagou, que é o foco da palestra aqui. Um dos proponentes, dos primeiros, né, dessa onda de microserviço é o Sam Newman. Ele era consultor da ThoughtWorks, essa empresa de consultoria que é mundial, tem até sede no Brasil. Ele, acho que de um ano e meio para cá, ou 2 anos para cá, ele não é mais da ThoughtWorks, ele é consultor independente, mas ele continua muito requisitado. E o Sam Newman, eu estou mencionando ele aqui, porque ele tem 2 livros conhecidos de microserviço. O primeiro, que é esse que está aqui atrás, Build Microservices, foi lançado em 2015, foi a primeira publicação oficial sobre microserviços. É o primeiro livro que saiu sobre microserviços e é considerado ainda hoje uma espécie de uma bíblia de microserviços. Né? Mais recentemente, ele lançou isso, teve a primeira versão em 2019, mas saiu oficialmente em 2020, um livro sobre migração, sobre monólito para microserviços, com padrões de migração, estratégia de migração. Aqui era mais explicando o que era, né? Talvez mais incluindo quem está fazendo do zero, e aqui mais para quem tem um monólito e que fazer para migrar para microserviços. Né? E o Sam Newman sempre foi muito ponderado, então ele vende, né, os benefícios, mas ele também tenta chamar muita atenção dos riscos, né? Ele sempre foi muito ponderado. Então,
Ele diz que se você quer adotar microserviço, porque está na moda, né, você tem que se fazer 3 perguntas e elas 3 têm que ser muito bem respondidas na sua cabeça pela sua equipe antes de começar o projeto, que é o que você quer atingir, que parece autoajuda, parece óbvio, né? O que você quer atingir, onde você quer chegar com o microserviço, né? Porque uma coisa está na moda, outra coisa é, certo, eu vou migrar para microserviço. O que eu não tenho hoje, o que eu vou ter quando eu migrar, né? Você considerou alternativas a microserviço, ou seja, você não está satisfeito com a situação atual, você quer ir para uma situação melhor que tem determinadas propriedades, mas talvez você consiga chegar nessa situação melhor com outras soluções que não sejam microserviços. Você já pensou nelas, né? Ou você acha que microserviço é a única alternativa? E 3, e mais importante, suponha que você está satisfeito com a primeira resposta, está satisfeito com a segunda e inicia o projeto. Como é que você vai saber que a tua transição para microserviço não está dando certo? Porque quanto mais cedo você descobrir que está indo para um buraco, menos prejuízo, menos dor você vai ter, né? Então, como é que você vai saber que está dando certo? Que não vale a pena esperar só o final para descobrir que deu tudo errado. Então, já é uma visão de quem tenta ser mais realista e não só otimista sem questionar, né? Então, a pergunta é assim, certo, mas o pessoal na indústria está seguindo essa lição, né? Está todo mundo entrando no vagão da moda do microserviço e fazendo porque todo mundo está dizendo que é bom, né? E tem de tudo, né? Aí tem gente na indústria que está adotando o microserviço porque parece ser a melhor solução e descobre depois que não era, que é o caso desse sistema que a gente vai falar aqui. E microserviço, o Sam Neill tem várias frases famosas, né? E uma delas é essa aqui que eu coloquei aqui, que, né, os microserviços não são o teu objetivo. Por que você está com esse projeto? Não, porque eu quero adotar microserviço na empresa. Isso não é o teu objetivo. O microserviço é um meio, né, para chegar em algum lugar. E não pode ser o fim, né? Portanto, você já não ganhou só porque você escolheu o microserviço. O microserviço não é o teu objetivo, é o teu meio para chegar em algum lugar. De novo, parece coisa de autoajuda, mas ele chamava a atenção e, pelo visto, nem todo mundo seguiu os conselhos dele. Vamos avançando. Aí eu reforço um pouquinho aqui, tem esse survey, né, que fizeram, esse aqui foi um survey que saiu da Orion em 2018, já teve outros mais recentes, né, que perguntaram para o pessoal da indústria como é que foi a experiência dele com o microserviço. Se vocês olharem aqui, a maioria é bem positiva, um sucesso total, sucesso a certo ponto, um sucesso e algumas falhas, sabe? Que alguma coisa deu certo. E aqui seriam os que não deram certo. A maioria não deu certo, não tem futuro, nós criamos uma coisa horrorosa, que ele fala que é uma bola de lama distribuída em bem pouco. Então, dá a impressão que a indústria está corroborando a tese de que microserviços são a solução, né? Mas se você pensar bem, ó, somando esses 3 aqui, dá aí uns 20 e poucos %, 1/4 dos casos. Então, a chance de você ser um desses 1/4 aí é grande também. Então, na verdade, é aquela coisa da estatística da distribuição enganar você achando que o risco é pequeno, mas, na verdade, pode não ser. Outra coisa, por exemplo, esse Kelsey, que ele é conhecido, ele é do Google, eu vou falar dele mais para frente também, ele fez um Twitter dizendo previsão para 2020, né? Eu fiz isso ano passado, né? As aplicações monolíticas vão voltar com estilo depois que as pessoas descobrirem a desvantagem de fazer aplicações distribuídas monolíticas, ou seja, quer fazer microserviço, na verdade faz um monólito distribuído, sofre e volta a achar que é melhor ter um monólito não distribuído. Ele fez uma previsão e essa minha palestra, esses casos saíram em 2020 e até antes. Detalhe, se vocês olharem com atenção, a previsão do Kelsey foi em 2017. Então, ele literalmente fez uma previsão 3 anos na frente e ele acertou na música. Então tá, então vou avançar aqui mais para motivar e vou avançando aqui mais rápido, qualquer coisa a gente faz nas perguntas. Então, a minha ideia aqui era olhar a literatura para ver se a literatura acadêmica tinha relato de o que é vantagem e desvantagem, dores e ganhos de microserviços. Já tinham vários, como eu falei, várias revisões temáticas, eu tentei fazer uma compilada rápida. Olhar esses relatos reais de sistemas que desistiram, que sofreram e desistiram de microserviços. Tentar fazer uma correlação para ver se o motivo que levaram eles a abandonar microserviço bate com os desafios e as dificuldades que esses artigos da literatura estavam sugerindo, né? No final, o mais importante aqui é a experiência dos 2 sistemas. A literatura ficou uma coisa mais complementar que eu vou passar mais superficialmente, né? Então, eu tive essas
3 questões de pesquisa, digamos assim, quais são os ganhos e perdas, e os ganhos e sofrimentos de microserviços, de acordo com os artigos da literatura, e aí o resto da experiência desses 2 sistemas que eu analisei, baseado no relato que está disponível na internet, e uma espécie de uma correlação entre o que a literatura dizia e o que os 2 relatos diziam. Então, vamos aí para o que importa, que é o que eu achei, né? Na literatura, hoje tem muito mais coisa, mas eu escolhi 3 artigos que eram meio que representativos disso. Esse primeiro foi uma primeira revisão sistemática da literatura cinza, né, que são relatos que vêm geralmente da indústria, não é só da literatura acadêmica. Saiu no JSS, em 2018. Esse também é um artigo muito citado, que fala disso. E 2 artigos mais recentes, um que saiu no periódico em 2019, e o outro na ICSE, a Conferência de Arquitetura de Software da IEEE, em 2019. Um fala sobre entrevistas com desenvolvedores da Alemanha, experiência deles com microserviço, positivo e negativo. E esse terceiro, da experiência dos desenvolvedores na China, também negativo e positivo com microserviço. Então, é aquele pessoal da academia que faz aqueles formulários, entrevista os profissionais e tira a opinião de gente que está ali com a mão na massa, trabalhando com microserviço, para saber o que eles gostaram, o que eles não gostaram, etc. Então, todos eles fizeram algo parecido, e eu dei uma compilada, não vou entrar em muito detalhe aqui, né, desses 3 artigos, está aqui o print da tela deles, e eu fiz aqui uma tabela, tentando compilar quais seriam as vantagens dos microserviços. Cada um tem um termo diferente, tentei usar um termo comum, e dizer qual era a fonte, né, dos 3 artigos. Eu não vou entrar em detalhe, mas está aqui autonomia, agilidade, facilidade para automação, baixo acoplamento, escalabilidade, né? São termos que aparecem nos vários artigos, alguns são nos 3, né? É um apanhado geral dos benefícios atribuídos a microserviços. Lembrando que esses artigos entrevistaram as pessoas da indústria, consultaram as fontes feitas para a indústria, não é o que eles acham, né? É o que o pessoal, teoricamente, da indústria estava dizendo. E também, eles também coletaram o que era mais desafiador, né? E aí vocês veem, eu agrupei aqui pelo nível de citação. Então, aqueles que são mais citados, eu botei primeiro. Mas o importante aqui, ó, complexidade arquitetural. Arquitetural. De novo, um monólito só gigantão, tudo que ele tem de ruim, ele é um só. Eu tomo conta de um só. Se eu desmembro ele um monte de microserviços pequenininhos, com tudo que isso tem de bom, eu tenho que tomar conta de um monte de serviços e sistemas pequenos, que interagem de uma forma não trivial. Então, o fato de que ir para microserviços torna a arquitetura mais complexa é inevitável, né? Isso é fato de microserviços. Você vai complicar a sua arquitetura, em nome de isso se pagar por outras formas. Teoricamente, você compensa isso com ferramenta, e aí a ideia de ter ferramenta é aquelas que eu mostrei ali no início da minha enquete. Então, você tem que ter a complexidade e domar a complexidade com a ferramenta adequada e a cultura adequada. Porque quando era um monólito, muita coisa você está tudo no manual ou na cabeça de quem cuida do sistema, porque do ponto de vista arquitetural ele é relativamente simples. Arquitetura, no caso aqui, arquitetura em tempo de execução e implantação. Então, complexidade arquitetural que está correlacionada com a complexidade operacional, de operar, de monitorar, né? De saber o que está acontecendo, né? Lidar com falha. Né? Tudo isso complica porque eu tenho muito mais parte do que uma parte só. Então, tá. Então, para a parte que interessa aqui da palestra, são os 2 estudos de caso. Né? Então, eu descobri esses blogs, não tinha tantos ainda, mas esses 2 blogs publicaram, né, nos blogs dos sistemas, essa experiência. Então, esse sistema da Segment, que é uma empresa com esse mesmo nome, que vende esse produto chamado Segment, vou falar rapidamente dele, eu estou aqui já com 30 minutos. E o Istio, que é uma ferramenta que estava até na minha enquete lá do início, que é uma ferramenta de código aberto, feito em geral por gente da indústria, por Google, IBM, que é o ecossistema de... Põe na botar mudo o microfone. Pronto. Estava mudo porque eu estava xingando tanto a nossa rede que eu ainda acho que não deu tempo de eu clicar no microfone aqui, antes de vocês ouvirem tudo. Desculpa aí, acho que perdemos o quê? Mais de 10 minutos? Não. Não, acho que não. Vou compartilhar aqui e vou tentar compensar acelerando aqui. Peço desculpas aí mais uma vez, como eu falei para a Carla no telefone, estava com mais de uma semana que eu só elogiava a minha rede, nem precisava resetar ela. Voltou aí? Tá, pronto, voltou. Pronto, eu vou acelerando aqui, vamos lá. Então, não sei se deu tempo de eu chegar nessa parte, que eu estava falando dos 2 sistemas que eu estava usando, que eu usei para fazer esse estudo, né? E esses sistemas são Segment
essa empresa de nome Segment que tem esse produto, segue o Istio, que é um service mesh muito usado no ecossistema do Kubernetes. O interessante desses dois sistemas é que eles têm histórias diferentes. Segment é aquele caso que começou com um monólito, por uma série de motivos resolveram migrar para microserviço, e um tempo depois voltaram para um monólito diferente, né, melhor do que o primeiro, mas não microserviço, ou seja, eles foram e voltaram, literalmente. Já o Istio, por ser um sistema mais moderno, feito por gente, né, da laia do Google, da vida e tal, eles começaram do zero como microserviço, como sendo a arquitetura idealizada para o sistema, e mais recentemente, no caso, ano passado, eles eles migraram para o monólito, eles nunca tinham sido monólito antes. Então, são jornadas diferentes. Migrou, se arrependeu, voltou para um monólito teoricamente melhor. E o Istio começou com microserviço e viu que não estava dando muito resultado e voltou para uma solução monolítica. Eu vou acelerar aqui. Esses relatos estão em blogs, né? O da Segment está num blog já publicado em 2018, ele teve muita repercussão no Infocom, e vários outros blogs oficiais. Esse é o blog, o link que está aí é o blog da empresa. E teve vários artigos em meses subsequentes de gente só de tecnologia comentando esse blog da Segment. Foi feito pela essa moça, a Alexandra Nunan. Eu tive até o privilégio de interagir com ela por e-mail. Ela já participou de painel, já tem entrevista dela, no vídeo dela no YouTube, falando sobre a experiência. Ela conta essa experiência dela várias vezes em outros vídeos, em outros fóruns. O outro do Istio, teve o blog oficial do Istio, que é esse que está aqui embaixo, mas teve um post de um blog de um desses proponentes do Istio envolvido com o sistema, que é o Christian Poster, eu vou falar aqui. Ele também escreveu um blog sobre a experiência do Istio de deixar microserviços de lado e ir para monólito. Então, do Istio tem 2 blogs, e o da Segment tem um blog só. Então, isso que eu vou mostrar aqui é baseado nesses blogs. Né? Então, a Segment, eu vou tentar ser bem sucinto, a Segment é um sistema que eles chamam de coleção de dados. Você basicamente implanta isso numa empresa, eles vendem esse sistema aqui, que ele tem como coletar eventos de tudo quanto é aplicação da empresa. Né? O evento pode ser desde aplicativo de celular, mas tudo que é coisa que você usa na empresa, ele tem como lá instrumentar o sistema e o sistema fica gerando eventos do que a empresa está fazendo. A empresa usa muito sistema, eles instrumentam, e o Segment é um serviço que pega esses eventos e manda para um back-end analítico em volume para depois gerar relatórios de data analytics para a empresa. Então, o Segment é só o mediador aqui que instrumenta, coleta os eventos e manda para ser feita análise. Aí tem vários serviços de data analytics na nuvem, inclusive eles têm suporte para conversar com vários serviços, e quem paga a conta é a empresa que contrata a Segment. Você dá a credencial, a Segment coleta evento, joga para serviço de Data Analytics e gera um monte de relatório para a empresa que contratou o sistema deles saber o que está acontecendo no negócio. Né? Então, o desafio deles era como coletar eventos e publicar para esse serviço de back-end aqui, em número que cresceu muito. Isso tem no blog, né? Aqui está uma foto da Alexandra, né? E ela fala aqui, só um resumo aqui da história, né? Eles adotaram o microserviço como se fosse uma prática boa, recomendada, em 2015, acho que estava no 2º ano que o sistema estava em construção. E depois de 3 anos com o microserviço, eles chegaram num ponto que eles disseram chega, literalmente chega. Né? E eles disseram aqui, ó, em vez de fazer a gente ser mais ágil, se mover cada vez mais rápido, né, a equipe era bem pequena, era uma equipe pequena, uma espécie de um projeto piloto, eles se viram cada vez mais inundados em complexidade que só aumentava. Então, aquela complexidade que eu falei, no caso deles, estava dando tanto trabalho de lidar com o microserviço que eles não conseguiam fazer mais nada, do ponto de vista do sistema, do negócio do sistema. Então, aquilo que seria benefício de microserviço, segundo, né, que os proponentes diziam, passou a ser um fardo, né? E aí eles ficaram não ágeis, cada vez mais lentos, e ficavam cada vez mais ocupados resolvendo pepino, apagando incêndio, do que entregando funcionalidades úteis para os clientes. Né? Então, essa foi uma experiência bem negativa deles. Né? Eu não vou entrar em muito detalhe aqui, vou tentar ser rápido, mas eles tinham uma API, que eles instrumentavam o código, tinha uma fila que criava essas threads para publicar os eventos nos back-ends dos vários... O back-end não é deles, o back-end é da indústria, né? Back-end de Data Analytics, incluindo, por exemplo, Google Analytics. Né? Na versão monolítica, era uma fila só que escalava, né? O que acontecia? Qual era o problema? Quando um desses back-end não estava respondendo, estava dando erro,
para garantir que o evento ia ser processado, o sistema reenfileirava aquele evento que estava dando erro para ser tentado novamente depois, para fazer um retry, né? Só que como era monolítico, quando um sistema dava muito erro, ele ficava reenfileirando e competindo com os novos eventos que estavam chegando. Ou seja, um ou mais sistema do back-end que desse erro, ficava fazendo a fila ficar cada vez maior e o desempenho do sistema caía, né? Então, né, que é o que eles chamam de back pressure aqui, né? Deu erro, joga o evento na fila de novo, é mais evento que não foi processado para adicionar os eventos novos que estão em tempo real chegando o tempo todo, e a fila só crescia. Então o efeito de um back-end que não estava respondendo fazia a fila crescer muito e o sistema degradava rapidamente de desempenho. A solução deles de microserviços foi criar filas independentes. Então os microserviços eram as múltiplas filas, e aí, quando eles publicavam o evento, eles distribuíam para essas filas. Se desse problema e retentava, era só sobrecarregava uma fila, as outras ficavam livres para ficar publicando os novos eventos que chegavam, e aliviava aquela pressão inicial de ter que ficar reenviando pelo mesmo o serviço que envia os novos vai ter que reenviar os antigos que não conseguiram ser reenviados, né? Então, aparentemente, resolveram um problema de escalabilidade, que estava centralizado no serviço monolítico, e agora ia estar várias filas descentralizadas, né? Se uma fila desse problema, as outras não caíam. Então, parecia, teoricamente, tudo funcionando às mil maravilhas, né? Aí começou um problema, por exemplo, de o código-fonte daqueles vários serviços dele lá, né? Quem veio no mundo real, né? Você tem um repositório só, com todos os microserviços num único lugar. Você tem cada microserviço ser tão independente que cada um tem o seu próprio repositório. Isso já é uma pergunta muito debatida no meio, né? E eles decidiram desmembrar os repositórios, e cada microserviço tem o seu repositório independente, né? Então, cada equipe que era responsável por um repositório podia fazer as mudanças e fazer commits sem ter que ficar sincronizando com as outras equipes, né? Problema. Como os microserviços eram muito parecidos, vou voltar aqui, né? Eles faziam basicamente a mesma coisa. Muitas das bibliotecas que eles implementaram para otimizar esse código eram comuns a todos eles, repositórios independentes, compartilhando várias bibliotecas comuns, né? Então, já é um perfil, microserviços independentes com código compartilhado, né? E aí eles criaram essas bibliotecas compartilhadas para não ter que ficar reimplementando coisa em mais de um dos microserviços, se eles tinham funcionalidade em comum, né? Então, por exemplo, quando você queria adicionar uma nova funcionalidade, que era comum às várias filas, você colocava na biblioteca compartilhada, e todo mundo importava a nova versão da biblioteca e já tinha aquela nova funcionalidade disponível para cada microserviço. Então, no caso de microserviços que eram praticamente clones um do outro, com nível de código, mas eram implantados de forma independente, né? Então, tudo isso parecia que estava dando tudo certo, né? Microserviço independente, um falhava, não atrapalhava o outro. Como eles tinham muita coisa em comum, bibliotecas em comum, se eu atualizasse a biblioteca, eu compartilhava a nova mudança com todos os serviços, porque eles eram comuns do ponto de vista da biblioteca que eles importavam, né? Isso é só a história do lado bom. E o lado ruim começou, a biblioteca comum começou a dar problema. E quando mexia em alguma coisa, tinha que fazer o teste e garantir que estava dando certo para todos os outros microserviços. Detalhe, muitas vezes a biblioteca era alterada porque um microserviço que cuidava de um back-end precisava de algo diferente e não necessariamente as outras precisavam. Aí você fazia algo na biblioteca comum, que era para atender a necessidade de um serviço, e tinha que interferir com os outros também, porque os outros também reusavam a mesma biblioteca. Então, isso passou a ser um problema. Então, já de cara, começa a ver que a coisa não estava indo bem, né? Se o microserviço é independente, manter biblioteca comum e mexer numa biblioteca afeta todo mundo, mesmo quando a biblioteca foi mudada só por causa de um, já não tem tanta independência assim, né? E eu não vou entrar em detalhes, no blog tem vários exemplos de outras coisas que deram errado, né? Mas, por exemplo, tem muito microserviço independente. Como é que eles controlavam quantas réplicas em tempo de execução cada microserviço teria para garantir a escalabilidade? Cada fila tinha suas características próprias.
dependendo do back-end, do timeout, do volume de dados, lembra que era cada fila por um back-end diferente. O ajuste fino de como melhor escalar, o quanto de CPU em memória é hora de criar uma nova réplica, quanto de CPU em memória é hora de baixar uma nova réplica. Só um pouquinho, pessoal. Só um segundinho. Oi, que a impressora está rodando aqui, então não sei se vocês estão ouvindo aí, mas tudo bem. Então, só para não me adiantar muito, né? Vários problemas individuais por causa dessa separação com biblioteca compartilhada, e fazer escala era um ajuste fino para cada serviço. Então, fazer o ajuste fino da escalabilidade do sistema era muito complicado, porque era basicamente ajustar um monte de sistema independente. Isso foi acumulando, eu não vou entrar em detalhes aqui. No final, eles viram que não valia a pena continuar com o microserviço separado e abandonaram as filas independentes e criaram uma solução única, que eles chamam de centrífuga, ou centrifuge aqui, né? Que é uma fila única com várias características escaláveis e com concorrência que eles fizeram para evitar o problema daquela pressão de reenvio. Então, eles repensaram todo o monólito deles antes e conseguiram fazer um monólito bem mais eficiente, mas que era uma fila só para efeito de implantação. Portanto, voltou a ser um sistema monolítico, e junto com um roteador mais inteligente aqui. No final, eles tiveram que reunificar o repositório, mas tinham que passar a escalar só um serviço só, e não mais aquele monte de serviço. Essa figura aqui é muito simplória, mas, na verdade, eles falam aqui no relato, eu também digo ali, foram mais de 120 back-end diferentes, então eles tinham mais de 120 bibliotecas compartilhadas e mais de 140 serviços diferentes. Então, 3 é só da figura. Então, era muita dor de cabeça para eles lidarem, e no final eles voltaram para a fila única, monolítica, para resolver boa parte dos problemas que eles tiveram durante a implantação. Aí eles falam que eu estou tentando correr, né, o quanto que eles ganharam quando abandonaram o microserviço, né, porque eles tinham que lidar com um serviço só. As bibliotecas compartilhadas foram unificadas numa biblioteca só compartilhada que servia um único serviço, portanto, ficou muito mais fácil, né? Era mais fácil escalar o monólito, porque ele consumia CPU e memória, ele era um só, não tinha que ficar ajustando para diferentes backends, né? Eles dizem que, quando eles lançaram a versão monolítica, eles já conseguiram fazer muito mais commit de novas funcionalidades em poucos meses do que eles tinham feito em todo o ano anterior, de tanto que eles estavam ocupados tirando bug e apagando incêndio, né? Então, eles literalmente não se arrependeram de microserviços e agradeciam ter tomado a decisão de voltar atrás e voltar para uma arquitetura monolítica. Mas eles também admitiam algumas perdas que os microserviços davam para eles que no monolítico eles não tinham mais. Por exemplo, isolamento de falha, né? Se falhasse uma fila dentro do monólito deles, dependendo da natureza da falha, caía o monólito todo e ficava mais difícil de lidar. De novo, não vou entrar aqui, eles falam várias vantagens e desvantagens, o que eles perderam, o que eles ganharam. Está lá no blog, mas no final eles concluíram que microserviço não serviu para o caso deles. Tem aqui lições aprendidas e tudo, eu não vou entrar aqui em detalhe por causa do tempo. Istio, né? Istio, de novo, é um service mesh, uma tecnologia moderna, feita para o mundo de Kubernetes. O Istio evoluiu de um sistema que tinha no Google internamente, como vários desses sistemas hoje em dia, e foi lançado em parceria com o IBM, também contribuiu, e Lyft, que contribuiu principalmente com a parte do proxy, que eu vou falar aqui rapidamente. Eles lançaram ao público em 2017, em 2020, em março, foi quando foi o blog que eu cito lá no início, eles anunciaram a versão monolítica. Portanto, em 3 anos, com os microserviços, eles eles mudaram para uma versão monolítica, eles explicam nos blogs por quê, né? O Christian posta aqui, um daqueles autores do blog que eu comentei, ele fala que a complexidade que é inerente a microserviços, como o Sanima sempre fala, todo mundo fala, né, não foi suficiente para entregar valor, né, e para atender os objetivos do sistema Istio. Então, nesse caso, as dores foram maiores do que os ganhos, né? E aí eles tiveram que refazer a arquitetura e passar por uma solução monolítica. Aqui, mais ou menos, a arquitetura do Istio, eu não vou entrar muito em detalhe também,
Mas você tem a aplicação nos seus containers, né? No Kubernetes você tem os pods, que é uma abstração para alocar container da aplicação. E numa aplicação sem service mesh, né? Sem o Istio, os containers, os serviços da aplicação conversariam entre si, interagiriam entre si. Nesse modelo de service mesh tem um componente proxy aqui, que é implícito e implantado em todo pod da aplicação, e na verdade quando, por exemplo, a instância A da aplicação conversa com a instância B, do ponto de vista do código A, eu estou chamando ou invocando o serviço do B, mas lá, na verdade, no nível de rede, todas as mensagens que o A manda para o B passam pelo proxy do A, chega no proxy do B e chega finalmente no B. Então, A e B se comunicam achando que estão falando diretamente um com o outro, mas na verdade eles estão falando via seus respectivos proxies. O proxy faz parte do service mesh. Então, um service mesh é uma coleção de proxies que é implantada junto com os serviços da aplicação de forma transparente. Então, por isso, o valor da aplicação, ele nem sabe que tem proxy aqui. E um service mesh, na verdade, é um sistema que permite você monitorar e configurar o que esses proxies vão fazer. Por exemplo, como é o proxy que troca a mensagem e não os serviços, é no proxy que eu implemento o protocolo de comunicação, é no proxy que eu implemento o protocolo de segurança. Então, se eu quiser assim, todo mundo agora vai conversar com nível de segurança tal, chave tal de criptografia. Eu mando um comando para os proxies, eles passam a se comunicar com aquela segurança, e eu não preciso mexer uma única linha de código em nenhum serviço da aplicação. Então, eu abstraio a comunicação para esses proxies, e esses proxies são feitos para receber comando e monitorar e gerar dados de monitoramento de tudo que está acontecendo nas aplicações. Então, não só observo, como eu gero rastro e mando comando. Esses comandos é o que a gente chama de painel de controle. Então, tem uma parte do mesh que fica monitorando e que fica mandando comando para os proxies, eles são distribuídos. Onde estão os proxies e os serviços, a gente chama de data plane, onde está o painel de controle, né, o control plane. E o que era microserviço no Istio era esse control plane, porque os proxies são intrinsecamente distribuídos. Não tem como fazer um proxy monolítico, ele tem que estar distribuído na aplicação. Então, aqui essa figura deve estar muito de pouco contraste, mas era a figura original lá do blog do Istio. Então, aqui são os serviços da aplicação e os proxies, e aqui está o painel de controle. Então, no painel de controle, dá para ver que tem várias caixinhas aqui. Então, o painel de controle é onde eu monitoro e mando os comandos para os proxies se comportarem de acordo com a necessidade do momento. No Istio, o painel de controle eram vários serviços independentes e autônomos, ou seja, microserviços. Quando eu subi o painel de controle, eu subi esses 5 serviços aqui. Eles podiam ser feitos em linguagem diferente, por programadores diferentes. Eram microserviços típicos. Então, eles pensaram em fazer o painel de controle modularizado em microserviço, porque iam ter todas as vantagens. Eu quero atualizar esse microserviço aqui, o Pilot, e quero lançar uma nova versão, sem ter que mexer nas outras, sem ter que sincronizar com as outras, bacana, eu tenho agilidade e tudo mais, né? Então, eles eram pessoas experientes do Google na onda de microserviços, um sistema feito já no mundo moderno. Microserviço foi quase que uma solução natural, sem ser nem questionada nem justificada, porque todo mundo faz e é natural. Eu quero um sistema ágil, independente, com autonomia das equipes, nada melhor do que fazer microserviço. Então, ele tinha, não eram muitos, eram 5, né? Então, é um outro caso não típico de um mundo real onde eu tenho centenas até milhares de microserviços, aqui eram poucos microserviços, mas eram microserviços. Esse painel de controle rodava na forma de vários serviços independentes. E eles começaram a sofrer com isso, né? Por exemplo, eles tinham os microserviços independentes, mas o painel de controle, sempre que eles lançavam uma nova versão, eles lançavam uma nova versão do painel de controle todo. Então, eles sempre deixavam para os microserviços passarem, mesmo que tivesse equipe independente, cada um tinha a sua versão. Quando lançava mesmo na mão do usuário uma nova versão do Istio, sempre lançava em bloco as novas versões de todo mundo. Não era uma nova versão do Pilot, uma nova versão do Mixer, independentemente das outras. Na prática, eles sempre lançavam novas versões de todo mundo de forma sincronizada em bloco. Outra coisa, os serviços todos subiam juntos e eram administrados juntos, pela mesma pessoa que operava o Istio. Também não era uma coisa tão independente assim, né? Se tivesse muita coisa acionando o painel de controle, eles escalavam todos juntos, praticamente, porque o painel Em resumo, eram microserviços, para todos os efeitos do ponto de vista da implementação, mas do ponto de vista do uso e da operação, eles eram usados sempre em bloco.
como se eles se fossem um só. E o que é só? É o típico de um sistema monolítico, né? Então, eles começaram a ver que a gente tem a complexidade dos microserviços, mas não está usufruindo tanto dos microserviços assim. E isso no blog eles discutem bem, né? Por exemplo, eles podiam implementar cada microserviço na linguagem que eles quisessem, ótimo. No final, a linguagem que eles mais usavam era Go, por ser uma das mais eficientes para software de infraestrutura, então não estava todo mundo implementado em Go, não estava nem usufruindo de poder fazer linguagem diferente, né? Eles relatam muito essa experiência no blog. Inclusive, subir o painel de controle, como eram vários microserviços, e um tem que subir primeiro, o outro depois, eles chamam de era uma dança de sincronização. Sobe fulano, Beltrano espera, faz o ping, quando o Beltrano subir, sobe o terceiro. Então, como eles sempre subiam em bloco, eles tinham que ficar um esperando o outro, porque ele não era independente nem para subir, né, painel de controle. E isso do pessoal do Google, da IBM, altamente experiente em sistemas internos dentro do Google. Isso no blog eles discutem, no artigo que a gente publicou, que eu vou mencionar no finalzinho aqui, eles vão mais a fundo nessa parte, né? E no final eles decidiram fazer o que, olhando, como a gente sempre fala, né? Olhando para trás, tudo é óbvio, né? Por que não fizeram assim? Eu teria feito, né? Teve um aluno, o meu aluno de doutorado, mostrou o artigo que a gente fez sobre essa experiência do Istio, mandei o PDF para eles, ele colocou lá para os colegas do serviço, e um dos colegas dele do serviço falou que o pessoal do Google foi muito ingênuo. Pô, esse pessoal do Google aí, pô, pelo amor, que decepção. Ingênuo demais. Como é que fizeram uma besteira dessa? Quase que dizendo assim, né? Então, olhando para trás, em retrospecto, né, tudo é óbvio, né? Oh, esse pessoal do Google marcou bobeira, né? Óbvio que não era para ser microserviço, era para ser um monólito. E eles fizeram e mudaram o Istio para uma versão monólito. Então, todos aqueles 5 serviços foram embora e virou um só. O painel de controle hoje é um serviço só dentro do Istio, desde a sua versão 1.5 de 2020, março de 2020. Na verdade, 4 serviços foram integrados num só, e um daqueles serviços que está lá acabou sendo movido para dentro do proxy, aqueles proxy que eu falei que fica lá no painel no painel de dados, que é junto com o serviço da aplicação. Então, aquilo que era aqui fora foi parar dentro do proxy, o proxy incorporou a funcionalidade de um serviço, e os outros serviços foram integrados num único serviço, que é esse Istio-D aqui, que agora é o serviço monolítico, que eu chamo, quando eu subo ele sozinho é o painel de controle do Istio todinho. Aí eles falam lá no blog, também no nosso artigo, que eu vou comentar já já, as vantagens de ter feito isso, né? A instalação ficou mais fácil, configurar ficou mais fácil, escalar ficou mais fácil, ficou, em resumo, tudo mais fácil, porque é um só, não são vários, né? A gente pode até pensar de novo, tem alguma coisa de vantagem em microserviço, afinal, porque parece que, olhando os casos que não deram certo, parece que é óbvio que microserviço não é bom, né? Aí eles comentam isso lá também. Aí falam alguns trade-offs, né, coisas que eles podem ter perdido, né? Se microserviço tem algo que é claramente bom e eu abro mão dos microserviços, eu vou perder alguma coisa, né? Eles discutem isso um pouco no blog também, né? E tem também um pouco das lições aprendidas, e eles falam que, eles tentam vender como assim, a gente mudou para facilitar a vida do operador, né, que é o usuário do Istio, né? Agora o operador vai operar o Istio de uma maneira muito mais fácil, então a gente mostra que a gente está aqui ouvindo a voz dos nossos usuários e mudando, nem que seja mudança aparentemente de grande envergadura, para atender. Então, o que a gente quer fazer é facilitar a vida do usuário, sempre a gente vai evoluir o sistema com foco no usuário, né? Para dizer que levaram tanto pau dos usuários reclamando que o sistema estava dando trabalho, mas principalmente algo que eles não falam no blog, é que os concorrentes estavam vindo e os concorrentes começaram a surfar na onda de que o Istio era muito complicado de usar. E aí eles tiveram que correr atrás do prejuízo e fazer uma versão mais simples do próprio sistema deles, o que implicava em sair de microserviço. Então é isso, pessoal. Estou aqui acelerando, estou aí para um finalzinho aqui, que eu já estou estourando. Eu tentei fazer aqui um apanhado geral daquelas minhas ganhos e perdas e ver o que no Istio eu ganhei com o microserviço, o que eu perdi. Então, aqui no segmento, o que eu perdi, o que eu ganhei saindo de microserviço e indo para o monólito. É um pouco do resumo que está lá. Então, vermelho é quando eu estava ruim com o microserviço, e aqui vermelho é quando está ruim com o monólito. Então, vermelho e azul aqui, por exemplo, eles estavam sem agilidade com o microserviço, eu explico por quê.
quando voltaram para o monólito, eu explico por que a agilidade ganhou. Então, a cor azul e vermelha aqui é ruim e é bom. Eu também não vou entrar em detalhes aqui, eu faço essa visão geral. Como na literatura menciona vários aspectos de microserviços que nos estudos de caso que eu li não mencionava, eu falei assim, por exemplo, isolamento de dados, que é uma coisa que se comenta muito, de ter um banco de dados só, um banco de dados descentralizado. Ninguém comentou de dados aqui. Dados nesses dois sistemas, em princípio, não era algo mais importante, ou não era algo mais relevante do ponto de vista do que eles reportaram. Portanto, eu falei aqui, como se fosse não se aplica, né? Não tem nada reportado sobre esses aspectos, né? Para dizer que a literatura tem uma lista de coisas importantes, eu não achei, nem tudo eu achei relatado nos estudos de caso. E eu fiz a mesma coisa para as perdas, né? No final, eu fiz aqui um tabelão, para adiantar aqui, dizendo, ó, os dois sistemas, Segment e Istio, o que eles reportaram como sendo ruim com o microserviço, ou ruim com o monólito, né? Então, aqui, Segment reportou um monte de coisa ruim em relação àquelas propriedades com microserviço, algumas ruins com monólito, mas outras boas. No final, o placar deu 4-1 no Segment, o primeiro sistema, 4-1 para o monólito. No Istio, eu também fiz, aqui foi visão minha, né, totalmente enviesada do que eu imaginei, não dos desenvolvedores. E no final, no Istio, deu 5-0 para o monólito. Então, a conclusão seria, por esses aspectos, monólito valeu a pena, o Segment 4-1, e no Istio, de lavada, 5-0, o monólito ganhou, portanto, justifica porque ambos abandonaram o microserviço e foram para a versão monolítica. É isso. Então, fui bem superficial, até por causa do tempo, tem mais detalhe na própria apresentação e nos links que a apresentação contém. Aí eu encerro aqui, indo para o final, né, falando um pouco, uma visão geral do que foi aprendido, do que eu consegui aprender aqui desses estudos, né, e aí eu posso falar do ponto de vista da motivação, por que adotaram o microserviço em primeiro lugar, né, por que depois decidiram mudar e voltar, no caso da Segment, voltar para monólito, no caso do Istio, para passar para o monólito a primeira vez, e qual foi a causa principal da frustração, né. A motivação, no caso da Segment, foi que eles estavam com problema no monólito. Então, eles tinham uma motivação legítima. Eles estavam com problema com o monólito, o microserviço estava vindo como uma solução interessante, eles ponderaram, acharam que valia a pena, então eles migraram para o microserviço, tentando resolver os problemas que eles tinham no monólito original. Istio não, o Istio começou do zero com o microserviço. Então, eles usaram o microserviço porque eles achavam que seria a melhor solução, né? Então, parecia a abordagem mais correta. Eles não tinham uma pressão de ter um sistema monolítico que estava sofrendo, eles tinham que mudar. Foi uma decisão inicial de um projeto do zero, né, que a gente chama de projeto verde, né, do zero. Com relação à motivação para desistir de microserviço, no primeiro sistema da Segment foi a complexidade absurda com que eles se meteram e viram que não era por aí. E, em vez de tentar consertar os microserviços, eles desistiram dos microserviços como sendo eles a causa principal dos problemas que eles estavam tendo. No Istio, foi a complexidade adicional de ter um monte de serviço, quando, na verdade, eles eram usados em bloco. Então, era contra-intuitivo. Tudo fazer em bloco, por que eu estou com um monte de pedaços separados se eu só trato todo mundo como se fosse um só, né? Então, eles diminuíram uma complexidade operacional desnecessária, né? E aí eu termino dizendo que a causa principal aqui do problema, no caso da Segment, né, foi você isolar em microserviço coisas que, na verdade, são muito similares. Aquela história das bibliotecas compartilhadas, né? Repositório comum. Então, eu diria que microserviços independentes, só na hora de rodar, do ponto de vista do comportamento, eles são totalmente clones um no outro. E por isso que eles compartilhavam tanto código. No caso do Istio, a gente pode dizer que foi... Eles acharam... Repara, Istio é usado no contexto de aplicação de container de microserviço. Então, já que eles iam gerenciar aplicações de microserviço, nada mais natural do que a própria aplicação que gerencia microserviço ser de microserviço, né? Para você dizer que a casa é de ferreiro, espeto de pau, né? Então, eles foram, entre aspas, iludidos em fazer com microserviço porque parecia ser a coisa mais natural, já que eles eram do mundo de microserviço. E, na verdade, no caso deles em particular, microserviço não era a solução mais adequada. Eles estavam errados, eles admitem isso no blog, no artigo que a gente escreveu. E aí eu vou indo já para o final, né, estourando a hora aqui, passar uma recapitulação do que eu apresentei, não vou perder muito tempo aqui. E como trabalho futuro, né, obviamente a gente pode dizer, analisar outros sistemas, não tem tanta coisa assim divulgada publicamente, até porque
Repara, um estudo de caso de fracasso, por mais que você tenha um final feliz, nem todo mundo gosta de reportar. Então, não tem tanto estudo assim. E você pode analisar outras causas, outros efeitos, correlações, né? Eu tinha aqui publicar um artigo, né? Que eu tirei esse item porque isso é uma coisa que eu consegui, que eu vou mostrar aqui agora. Então, já literalmente indo para o final mesmo, esse é o artigo que a gente publicou recentemente, eu compartilhei o PDF com a Carla, eu acho que ela chegou a dizer que ela compartilhou com vocês, alguns de vocês. Ele foi aceito nessa coluna Insight, da i3Airsoft, é uma coluna de 2 pesquisadores conhecidos de microserviço, e que a coluna objetiva é divulgar a experiência das empresas. Né? Eles falam assim, se você tem um blog, uma experiência interessante, mande para a gente que a gente publica numa revista com visibilidade, com DOI, etc. E eu tive o privilégio de conseguir contactar o pessoal do Google. Né? Eu não conhecia, quando eu fiz a minha palestra no ano passado, eu falava desse sistema sem saber quem eram os desenvolvedores, só pelos blogs. Eu consegui contactar eles, é difícil descobrir o e-mail deles, não tem página, que nem professor que vai lá, clica. Eu fui pelo GitHub e tal, consegui o contato de um, ele me acionou os outros, e eu consegui conversar com eles, eu falei da ideia do artigo, eles marcaram um meet comigo, ficamos mais de 1 hora conversando, eu gravei, um monte de coisa, fiz um monte de pergunta legal. Porque eles são 3 membros do Google que são diretamente envolvidos no IST, e eu uso isso nas minhas pesquisas. Se vocês olharem aqui a bio deles, o Craig Box escreveu o blog, e ele é um membro do Steering Committee, ele não é um dev raiz, ele é mais de contato com a comunidade, com os desenvolvedores. Os outros 2 não, o Costin, ele é o core developer, ele é que fez o IST Today, que é esse monolito, a versão do painel de controle monolítico, ele é o desenvolvedor principal. E o Ryan é o chefe. Ele já foi o core do Istio lá atrás. Lembra que eu falei que veio de um sistema interno do Google? O Ryan era um dos principais desenvolvedores do sistema interno do Google que virou Istio quando foi tornado público. E hoje ele é mais o que eles chamam de Principal Engineer. Ele é o chefe dos outros, né? Então ele está envolvido aqui para saber o que está acontecendo. Então ele é um cara também aí diretamente envolvido na história dos muitos sistemas, inclusive gRPC, para quem conhece, ele é um dos contribuidores também. Né? E melhor ainda foi, para fazer o artigo, o Google tem uma política interna, por exemplo, os 3 autores estão aqui, a gente fez um artigo lá no Google Docs, mas na reta final eles colocaram outras pessoas para serem os que eles chamam de commentator, né, comentarista na linguagem do... Quem conhece um pouco mais, esses 2 aqui, repara, os 3 são autores do artigo, e eles, internamente deles, esses 2 apareceram aqui na reta final. Eles não chegaram a comentar, mas eles eram cientes do que era o artigo. E para quem conhece, os 2 são relativamente famosos. O Eric Brill é muito famoso na área de sistemas distribuídos. Ele era um professor de Berkeley, que fez muito projeto com a indústria, e hoje ele é do Google há muito tempo. Ele é top escalão no Google. Para quem ouviu falar, o Eric Brill é o autor do Teorema CAP, que a gente fala muito em aula de sistemas distribuídos, né, para quem fez curso de sistemas distribuídos. Ele é o criador desse Teorema CAP. Ele já ganhou um monte de prêmio, ele é responsável por um monte de sistema do Google, na época que o Google ainda não era tão gigante quanto é hoje. E o Kelsey é aquele cara do Twitter, que eu mostrei para vocês, que fez a previsão de que os monólitos iam voltar com tudo. E para quem conhece um daqueles sistemas que eu falei no início, Kubernetes, né, que todo mundo está usando, o Kelsey é coautor de um dos livros mais conhecidos e utilizados para Kubernetes, que é o Kubernetes Up and Running, aquela série da O'Reilly. Então, esses 2 aí apareceram em algum momento como vendo o que a gente estava escrevendo quando a gente estava fazendo o artigo junto. Eu fiquei assim, opa, qualquer bobagem aqui vai ser, a vergonha vai ser grande, né? Então, por isso que é interessante quando lida com gente como o Google, porque você mexe com gente que você conhece, até como se fosse celebridade, no meu caso, vendo o cara do Teorema CAP aparecer lá no nosso artigo, sendo que ele nunca trocou uma mensagem comigo, eu estou falando aqui só porque, como se fosse quase que uma celebridade tirou uma selfie comigo, né? Apareceu lá no meu artigo. É isso, pessoal. Cara, se a gente tiver um minutinho aí, eu queria fazer o quiz, né? Que seja que ninguém teve pergunta, para a gente... acho que vale a pena. O quiz é rapidinho. Temos sim. Vamos lá para o quiz? Aí, quando eu terminar o quiz, a gente pode fazer pergunta para quem estiver disposto a ficar um pouquinho mais de tempo aí. Nós estamos já com o tempo estourando. Eu vou fazer o quiz. Pessoal, preparem os celulares, então. É de novo no Mente? Deixa eu ver se eu gero aqui o link. Tá aqui. Eu vou pegar o link. Copia e o pessoal... Eu vou postar o link aqui no chat. Eu acho que o link já vai com
o código para você já ficar mais rápido de votar. Se eu não me engano, ele aproveita o nome que você digitou antes no anterior. Se der certo esse link aí, se vocês clicarem, vocês vão direto para a página do quiz. Vejam aí se dá para abrir. O quiz, ao contrário da enquete, é temporizado. Então, é importante que todo mundo esteja pronto, que quando eu começar, você tem tempo para responder a questão. Então, é importante estar todo mundo conectado, pronto para votar. Aí ele vai dizer assim, atenção, ele vai mostrar um reloginho e a gente começa. Porque cada questão tem o tempo de resposta, se não responder, ele considera que errou. Pronto, já estou preparada. Agora eu fui no site do Meet. Já foi direto, né? Com o link que eu postei. Para quem não viu, eu postei do chat aí o link, eu acho que acesso direto é mais rápido. Tem 19 já todo mundo está preparado? 20, 21. Não sei se nosso coro já caiu muito. Não, continua mais ou menos, continua como estava, velho. 22. Pronto, pessoal, podemos ir? Vamos, porque quando começar é contemporização. Então é importante todo mundo que vai participar já está com o celular pronto aí. 23. Então, vai aparecer a questão. Aí eu espero aqui, eu aperto o Enter aqui, aí ele fala um reloginho e fala, atenção, quando o reloginho terminar, você tem, eu acho que eu coloquei 45 segundos, então não tem tempo. Você tem 45 segundos para responder, se não responder, conta como erro, e se responder, você já fica pronto para responder a próxima. E aí, a cada resposta, ele atualiza o placar. Então, eu vou explicando aqui. Quem responder certo ganha ponto, e eu configurei aqui, quem responder certo mais rápido ganha mais ponto. Então, é até bom, porque tem quase pouco empate. Então, se você responder rápido e certo, você ganha mais pontos do que quem respondeu certo e demorou mais. Aí, a cada pergunta, ele mostra o placar e mostra quem está na frente. Então, esse nome que vocês estão entrando aí, ele vai usar para ver os que estão no placar. Ele vai pegar só, se for muita gente, ele pega só acho que os 10 primeiros, se eu não me engano. E no final, então, cada pergunta ele acumula. Quem faz ponto, soma ponto, quem não faz ponto, cai, quem está fazendo ponto, sobe. E no final, são só 5 perguntas. Ele diz quem foi o vencedor e bota o ranking. Aí, Carlos, se tu puder me ajudar aí, ou alguém tirar um print aí, porque eu não sei se vai sair fácil aqui, eu queria os nomes do primeiro e do segundo lugar. Tá certo. Então, quem tirou em primeiro ou segundo lugar, pode postar o seu nome completo aí no chat, que eu vou precisar dos nomes assim que terminar o quiz. Tá bom? Então, vocês fiquem de olho, se vocês forem campeões, ou se você ficar em segundo lugar, digita eu fiquei em segundo, meu nome completo, digita aí no chat que eu vou precisar rapidinho. Ok? Podemos ir, pessoal? Podemos. Então, vamos lá, vamos começar, tá? Vocês podem votar... Oi? Era boa musiquinha. Eu acho até que agora, tem. Né? Tá todo mundo é um desses bonequinhos que ele escolheu aí. Você pode votar pelo celular, depois que vota, você pode olhar para a tela, porque ele mostra o consolidado aqui na minha tela. Fica legal de ver o voto dos outros. Então, vamos lá. 5 questões, vamos começar. Eu vou apertar aqui, ele vai mostrar o enunciado, dá um tempinho, e vocês vão ter 45 segundos para responder. As alternativas estão no celular de vocês. Às vezes, dependendo do celular, tem que dar um scroll para ver as últimas alternativas mais embaixo. Então, são perguntas não necessariamente fáceis, e não é sobre o tutorial, é sobre microserviços em geral. Na boa. Algumas são mais difíceis. Oi? Desculpa, eu acho que o chat caiu lá. Verdade, é? Então deixa eu parar aqui. Não, deu certo agora. Porque eu já estou na primeira... Veja se está aparecendo a primeira questão para vocês. Questão, pronto, já está aparecendo. Então tá valendo, vamos lá, 45 segundos. Eu vou ler aqui. Segundo Lewis e Fowler, que são os que divulgaram esse estilo de microserviço, a partir de que ano o termo microserviço passou a ser adotado de forma mais generalizada pela indústria? Na história de microserviço tem lá. A partir de que ano a indústria começou todo mundo a usar microserviço, meio que acordaram que esse seria um termo interessante para designar essa ideia que eles estavam implementando em diferentes empresas. Falta pouco tempo. 45 segundos é muito.
Próxima vez tu bota 30 segundos. Eita, que foi muito chute. Quando é bem distribuído assim, que eles chutaram, que era uma maravilha. Foi chute mesmo, ó. Deu para ver aí, ó, resposta correta. Só 5 acertaram, aham. Aí vamos mostrar o placar. Só 5 fizeram pontos e ele vai separar porque a gente foi mais rápido no gatilho. Olha só, foram 5 e a Rosa foi a mais rápida aí. Mas ainda tem esperança, viu? O resto do pessoal ainda pode se sobressair. Próxima. Questão 2 de 5. Também 45 segundos. Se todo mundo votar rápido, termina, né? O termo two pizza teams, equipes de 2 pizzas, né, que foi muito usado para alocar quantas pessoas vão para cada microserviço, foi criado em qual empresa, né, que se popularizou? Qual o tamanho da equipe para fazer microserviço, eu quero dizer? Uma equipe que eu dei para alimentar com 2 pizzas. Era a famosa frase. É muito usado na indústria, né? Se todo mundo votar, Carla, ele encerra. Ele não espera os 45 segundos, não. Ah, entendi. Desde que todo mundo vote. Bora, pessoal. Não vai colar, viu? Aí não tem graça. Tá encerrando. Agora já teve mais gente votando pela resposta certa. A resposta certa aí é a Amazon. 11. Dependendo se for os mesmos, os 5 de antes estavam aqui, eles vão disparar. Senão vai ficar mais igual. Vamos ver o placar. A Rosa continua. A Rosa tá aí firme e forte. Ainda foi a mais rápida ainda. Vamos para a próxima. Questão 3 de 5. Essa é mais difícil, né? De quais regiões do Brasil eram os autores do primeiro e até hoje o único artigo sobre microserviços que foi publicado na trilha principal do SBES, que é a nossa maior conferência de engenharia de software do Brasil. E é? Só teve um artigo na trilha principal, que era sobre microserviços, e os autores eram de quais regiões? As opções são Centro-Oeste e Sudeste, Nordeste e Sudeste, Nordeste e Sul, Norte e Centro-Oeste. Vamos ver o viés de vocês aí pelas regiões do Brasil, hein? Tá acabando. Eita, nós. Ó, só eu que acertei. Eu vou mostrar aqui a primeira página do artigo, Carla. Acho que tu conhece quase todo mundo que está aí. Eu acho que eu conheço, eu acho que eu lembro aqui, desse ó. artigo. É a turma de Brasília, do Rodrigo Bonifácio, um monte de aluno dele lá dos cursos de mestrado de especialização dos tribunais e dos órgãos do governo. Não é de Centro-Oeste, não, né? Norte. Norte e Centro-Oeste, a resposta certa. E o Gustavo Pinto, que é onipresente, publica com o Brasil inteiro. Não, o Gustavo Pinto é impressionante. E ele está publicando em tudo. Não, ele publica com todo mundo, em todo lugar. Né? Ele não pode ser julgado por ninguém. Tá impossível julgar qualquer coisa do Gustavo Pinto. Todo mundo que julga é suspeito. Tu viu do prêmio que ele ganhou lá no X? Foi. No doutorado. O pessoal brasileiro, né? No Best Paper, no Distinguished Paper. Exatamente. Vamos para a próxima. A próxima acho que vai ficar mais difícil, mas eu vou dizer o que significa a sigla. Ia ter feito mais... sim, placar. Nosso solitário. Mas não fez muita diferença. É acertar sozinho. Fez só aumentar a vantagem da Rosa. Próximo. Isso aqui é chutômetro, hein? Mas porque eu achei que o povo estava mais... Quarta questão. É também sobre microserviços na academia.
Dessas conferências aí, qual foi a única que teve um artigo de microserviço publicado na trilha principal ano passado, em 2020? São todas conferências conhecidas. A ASE é Automated Software Engineering. É chute também. A FSE é a Foundations of Software Engineering, uma elite top. A ICSME é International Conference on Software Maintenance and Evolution. E a SANE também é de evolução e de software. Dica é que esse único artigo foi também de brasileiros. Pois é. A pergunta é... Tu falou que microserviços, né? O seu estudo só tem... Assim, vantagem, né? A elite não está muito interessada. Muita gente acertou. É chute, é porque é experiência. Então está todo mundo no Google aí competindo com o meu quiz. Esse foi o artigo do pessoal do Alessandro Garcia, cara. A Thelma também está trabalhando nisso, né? Também. Eu acho que ela é coautora também desse artigo, se eu não me engano. É os alunos dela e dele. Eu ia botar o artigo aqui, acabei não colocando. Opa, será que vai ter... Não, pior que não, que ninguém chega nem perto da Rosa. Não, tá ameaçadíssima. É. A última pode fazer diferença, hein, meu povo? Última, agora é a hora da verdade. Essa é fácil, presta atenção, olhem na figura do celular, hein? Esse gráfico mostra o Google Trends de busca nos últimos 5 anos por 3 termos: CI/CD, DevOps e microserviços. Vocês têm que dizer quem é quem. Quem é o azul? É o mais pesquisado, o amarelo é o segundo mais pesquisado e o vermelho é o menos pesquisado. CI/CD é a integração contínua, entrega contínua. DevOps, toda a cultura de métodos ágeis. E microserviço é o tema da palestra. Eu vou chutar aqui também. Ainda tem pouca gente que acertou. O pessoal foi enviesado pelo microserviço, hein? Eu acertei essa aí. Mas eu imaginei que era DevOps. O pessoal só fala DevOps. DevOps é muito mais conhecido na indústria do que microserviço. E se eu botasse Docker, a ferramenta container, ela ia achatar todas as outras, de tanto que ela é procurada. Vamos lá, vamos ver se alguém bateu a Rosa aí na reta final, ou se a Rosa fez foi disparar. Quem é a Rosa, hein? Opa! Quem ganhou? Mas na última rodada, a Rosa caiu para a segunda. Parabéns aí ao Heartstorm. Quem será? Quem é, hein? Olha, o Heartstorm e a Rosa, publiquem para mim, por favor, o nome de vocês aí no chat, só para eu pegar o nome de vocês aqui. Matheus, bota aí o... é a Tatiane Oliveira Rosa ficou em segundo, né? O Matheus Souza Araújo. Bota aí os e-mails, pessoal. O que é que eles vão ganhar, hein, Nabu? Vou já mostrar o prêmio aqui, um segundinho. Claro. A Tatiane é da USP. O Matheus é do curso de Engenharia da Computação. Ela vai logo escolhendo aí a cor do carro que ela quer receber. E o Matheus, deixa eu pegar aqui o nome dele. Cadê o Matheus? Ele escreveu o nome dele aqui. O Zezo dos teclados. Tem o Zezo dos teclados lá, é? Tem o Zezo dos teclados. Então, o Matheus que ganhou é o Matheus Souza Araújo, é isso? É, o Matheus Souza Araújo. Ah, tá, deixa eu só copiar aqui.
Meu aluno, ó, de mestrado, meu orientando. Humberto tá criativo, Humberto. Pronto. Vamos lá para as perguntas? Vamos, pode estar à vontade. Pronto, pessoal, aberto para as perguntas. Quem achou que microserviço era a bala de prata? Eu esqueci de Posso mostrar. fazer uma pergunta, professor? Pode fazer, pode fazer. Bom, depois da apresentação, eu também li o artigo, né? Eu gostaria de saber se você consegue identificar algum tipo de situação que o microserviço ainda pode ser uma melhor opção. Se você consegue pensar. É porque a minha palestra é enviesada porque ela vende o microserviço como vilão, né? Exatamente. Mas eu só gostaria de saber se realmente ainda tem algum tipo de aplicação viável. Não, a visão é o contrário. Eu acho que o microserviço, em muitas situações, é a melhor opção. A minha visão eu sou professor, não estou com a mão na massa, né? Mas eu leio a experiência dos outros. Tem algumas situações em que, em geral, não vai dar certo. Quem for ler o artigo, ou quem leu o artigo, Carla, eu não atualizei a palestra nisso. No artigo eu faço uma análise, no final, o artigo é só sobre o Istio. Eu tentei fazer sobre os dois, mas contactei a Alexandra, a menina da Segment, mas ela, olha só a ironia, ela concordou antes de eu conseguir contactar o pessoal do Google. E quando eu estava para fazer o artigo com o pessoal do Google também, ela mandou dizer que a empresa foi comprada e o chefe dela não queria ver o sistema, o caso de fracasso deles publicamente. Embora o blog seja público, né? Aí ela caiu fora. Eu falei, tudo bem, respeito. E ela estava até empolgada, assim, achando legal fazer um artigo e tal, ter o nome dela, porque eles são da indústria e não são da academia, né? Mas no artigo do Google, que é só sobre o Istio, esse que vai sair na revista, eu faço uma análise olhando o livro do Sanilma, que eu menciono, e o Sanilma no livro, isso estou falando que tem a ver com a tua pergunta, ele lá no livro dele, que é sobre migração, ele fala assim, 4 situações que eu não aconselho usar microserviço. E eu explico por quê, pela minha experiência de consultor. Aí ele enumera as 4 e explica o motivo. Eu peguei as 4 e pelas 4, pela lente dessas 4 perguntas, 4 situações, eu analisei o estudo de caso do Istio. E com a seguinte ideia, se eu fosse olhar as recomendações do Sanilma, eu teria feito Istio com microserviço lá no início, como eles fizeram ou não? Né? Então, aquela visão em retrospecto. Das 4 situações, a minha análise inicial foi que 3 das 4, a resposta era o Istio se enquadrava, portanto, era risco, né? Dessas 3, 2 eu chamei de se enquadra em parte, ou seja, em parte dá para dizer que o Istio é o caso que o Sanilma está dizendo para não usar microserviço, mas em uma delas, em uma das 4, é 100%. Aquilo que o Sanilma diz, se o sistema for assim, não use microserviço que você vai se dar mal. O Istio era exatamente aquele exemplo, que é sistemas que são entregues em produção para ser operado pelo usuário, pelo operador, que não é o próprio desenvolvedor. Ou seja, quem vai operar o sistema não é quem desenvolve o sistema. Em microserviço, a gente fala muito de você é o dono do sistema em todo o ciclo, né? Você é o dono do microserviço lá na Amazon, você desenvolve, você testa, você monitora e você evolui, né? Dentro do back-end, cada equipe tem o seu microserviço. Quem opera o microserviço é a infraestrutura da Amazon. No caso do Istio, quando eles entregam a nova versão, quem opera o Istio são os operadores em todo lugar do mundo. Não é o desenvolvedor do Istio. E o Sanilma diz que fazer sistemas assim, você vai jogar a complexidade operacional que é inerente a microserviço na mão do usuário. Ele vai sofrer. E ele não tem os benefícios da modularidade que o desenvolvedor quer usufruir. E o Istio se encaixava perfeitamente. Quando o pessoal do Google, que faz o comentário, que fez aquela revisão, olhou a minha análise, eu fiquei preocupado, né? Eu estou dizendo que o pessoal do Google teria feito direito se tivesse atendido o livro do Sanilma, né? Quem sou eu para dizer isso para o pessoal do Google? E eles chamaram gente que não eram os 3 autores para avaliar. E o cara que veio disse que até o cenário que eu falei que não se encaixava, que na minha análise estava 3 para 4, ele falou que também se encaixava. Ou seja, na opinião dele,
O Istio se encaixava em todas as situações onde o Sanilma dizia para não usar microserviço, né? Então, de novo, mas essas situações são de exceção. Se você confiar no Sanilma e todo o sistema que não se encaixa naquelas exceções, e quase todos não se encaixam, em princípio o microserviço é para usar em todas elas. Um back-end tradicional, num site ou num serviço, um web service web, e que você opera, você implanta, e o usuário fica só acessando remotamente, pelo um aplicativo ou por uma interface web, microserviço é natural. Aí a questão é como fazer, porque como é que lida com a complexidade? Você lida com a complexidade com a ferramenta adequada. Então, microserviço só vingou. Por que estão fazendo um monte de micro? Por exemplo, eu não vou entrar em detalhe aqui, mas microserviço não é SOA, orientação a serviço, não é só um monte de web service, qual que é a diferença? É só porque a quantidade aumentou. Ok. Não é só isso, mas por que a quantidade aumentou muito agora e não chamava de microserviço antes? Porque você, para fazer um microserviço, ou seja, um serviço mais simples e menor, e o sistema for grande e complexo, como é que você faz um sistema grande e complexo com microserviço? Não tem jeito. Com muitos microserviços. Porque senão você vai ter poucos microserviços grandes e complexos, e não são mais microserviços. São só, você pode chamar de microserviço, mas ele é um serviço monolítico. Então você faz muitos microserviços, para cada microserviço ser sempre muito pequeno e simples, mas se o sistema for, em termos de funcionalidade, muito grande, você vai ter muitos microserviços. Por exemplo, tem uma palestra do pessoal do Uber, em que eles, na época, está com uns 2 anos ou mais, eles estavam dizendo que eles passaram da marca de 1.000 microserviços por trás do back-end do Uber, naquela época. A média de 30, 40, 50 microserviços a cada 2, 3 meses sendo incorporado ao back-end, né? Como é que você gerencia 1.000 microserviços? Com muita ferramenta, automação e mudança de cultura. Então, eu acho que microserviços ainda são indicados na maioria dos casos, principalmente para sistemas clássicos como back-end de aplicação web ou de aplicativo de celular. Só que você tem que usar de forma controlada e com as ferramentas corretas para a complexidade não voltar para você e sim ser domada por uma ferramenta adequada. Então, muda a cultura de desenvolvimento, muda a cultura de operação, muda a cultura de automação, que quando a gente tem poucos serviços, a gente não quer perder tempo com um monte de ferramenta de automação, a gente implanta no braço, mandando comando na shell. Então, microserviço é capcioso nesse sentido de que você, para usufruir melhor, não é só desmembrar o sistema em serviços pequenos, você tem que mudar a cultura de desenvolvimento, de operação e implantação e adotar a ferramenta como algo natural e não como algo que é um transtorno a mais para você aprender. Então, eu sou da visão de que microserviços se adequam à maioria dos casos, embora a gente tenha enfatizado aqui os casos onde, teoricamente, não são recomendados. Ok, entendido. Mais alguma pergunta, pessoal? Já que ninguém vai fazer, eu vou fazer só mais um, acho que você consegue responder rápido, a gente já está estourando o tempo. Beleza, enquanto eu mostro aqui o prêmio. Você poderia citar o nome de alguma empresa assim, de renome, que ainda continua utilizando o microserviço, suas principais as de operações? renome todas usam. Até um tempo atrás, eu conhecia as de renome que não usavam. Por exemplo, o Facebook era famoso por ser um sistema monolítico. Não sei como é que é hoje. Eu tinha um aluno, ex-aluno de mestrado, que fez doutorado na Europa, que ficou por lá, ele trabalhava no Booking.com, que é a sede na Holanda. Eu contactei ele uma época, porque eu queria que ele me ajudasse a avaliar uns artigos de microserviços do ponto de vista da indústria, e dizia, aqui no Booking.com, a gente, pelo menos até naquela época, uns 2 anos atrás, a gente não usa microserviço, não sei hoje. Então, na verdade, a gente olhava para as exceções, empresas que não usam microserviço. Eu lembro que o Facebook era uma delas, não sei como é que está hoje. Mas Google, Amazon, Netflix, Twitter, Uber, Lyft, SoundCloud, tudo, inclusive está cheio de vídeo deles reportando como é que eles usam microserviço no dia a dia deles, no sistema deles. Tem muito mais caso de gente mostrando, e até com orgulho, como é que eles usam microserviço do que a gente dizendo não use porque não dá certo. Então, eu diria que não usar ou não dar certo, a minha impressão, e por impressão, é que é exceção. Ah, ok. Carla, tá aparecendo aí o meu slide? Tá, né? Tá sim. Então tá. Então, os prêmios para os 2 ganhadores, eu vou mostrar agora e vou mandar depois por e-mail. É o nosso
maravilhoso e tão desejado certificado de conclusão e bem-sucedida do quiz. Então, em segundo lugar, fica a Tatiana Oliveira Rosa, que ganhou o certificado de runner-up do quiz de microserviço, assinado pelo palestrante com a data e o registro dos ícones mais relevantes da palestra. E, finalmente, em primeiro lugar, para aplauso de todos, o certificado para o Matheus. Ganhou certificado dourado de ganhador do quiz de microserviço. Carlinha, desculpa aí o atraso, desculpa a queda da rede. Muito obrigado por tudo, pela oportunidade, obrigado por vocês, pela paciência, por estarem assistindo aqui. Espero que alguma coisa seja de interessante aí para vocês, eventualmente para as pesquisas de vocês. Muito obrigada, Nabu, pela disponibilidade, né, por ter aceitado prontamente o meu convite, né, nós que agradecemos, sabemos o quão relevante, né, são suas pesquisas, né, então, muito obrigada mesmo. Eu acho que o pessoal gostou. Então tá, foi até com uma emoção. Isso. Esses quiz são bacanas, esses quizzes são bacanas para engajar. É isso, pessoal, parabéns para a Rosa e para o Matheus, viu? Ou são muito bons de microserviço, são muito bons de chute, mas dá na mesma, o efeito é o mesmo. Pessoal externo, muito obrigada aí por comparecer, né, por estar assistindo até agora, né, eu sei que a maioria é da disciplina, né, que está assistindo, tá? Obrigada, viu? Tá. Abraço, Emanuel, estou vendo ele aqui no meio da tela. Tá cuidando do Miguel. Abraço, pessoal, obrado. Tudo de bom, Tchau, até a próxima. Gente, até a próxima palestra. A próxima palestra é com o professor João Paulo, por Deus, lá da UFC, né? Ainda vai me passar o título da palestra, eu estou divulgando para vocês, né, já, tá bom? Carla, depois tu me passa o e-mail da Rosa e do Matheus para eu mandar o PDF alta resolução do prêmio deles. Eita. Manda eles colocarem aqui logo, porque senão... Pode ser. Eu pego aqui. Oi, Ana. Oi, Ana. Chamada, não? A chamada está sendo pelo WhatsApp. Você não está no grupo, não? Não, é porque eu estava aqui na sala e não tinha visto lá. Tá lá. É para não tumultuar aqui. A gente está lá no grupo do WhatsApp, da disciplina. Obrigada. Pessoal, então, vocês podem até mandar o e-mail, se não postar aqui para a Carla, depois ela me passa no WhatsApp. Depois verifica aí com o pessoal, para tu colocar lá. Pessoal, Tatiana e Matheus, coloca aqui um e-mail rapidinho. Pronto, pega aí na boa. Tatiana, da USP, é? É da USP, é. Sim, eu sou orientada do professor Alfredo Goldman. Tu sabe, o Alfredo que falou que nós temos uma história antiga, eu e ele, não? Por um acaso? Ele sempre comenta de você, ele sempre fala de várias histórias. Pois é, o Alfredo é meu amigão que eu vejo quase nunca, infelizmente. Mas quando eu encontro ele, parece que nós somos amigos, pelo menos a minha impressão, né? Ele pode me odiar, não tem problema. Não, ele fala com muito carinho de você. Quando eu encontro ele por aí, eu gosto muito de ficar ali. Eu gosto de ficar com ele, que uma vez eu tinha uma sessão, passei o Alfredo me puxou para conversar e eu fiquei conversando, esqueci a sessão, todo mundo estava lá sozinho e eu conversando com o Alfredo. Ele é ótimo, mas ele sempre fala de você com muito carinho. Diga que eu mandei lembranças a ele, que espero a gente voltar em algum momento aí a ter aquelas nossas conversas malucas aí, quando voltar se é que vai ter presencial um dia de novo, né, Carla? Meio uma boa conversa, viu? Conversa. O bom de quem conversa é arranjar alguém que aguenta a gente conversar sem reclamar. É perfeito. Matheus, coloca aí teu e-mail. Pois mostre com muito orgulho para o seu orientador, viu, Tatiane? Vou mostrar. Eu tenho uma reunião daqui 20 minutos com ele, eu vou mostrar, eu vou falar assim. Vou mandar o PDF para o e-mail de vocês. Tá bom, muito obrigada. A palestra foi excelente, viu? Obrigado. Tchau, gente. Até logo. Tchau, tudo de bom. Tchau, depois eu mando o Matheus. Tá bom. Depois tu manda para mim pelo zap. Pessoal, obrigado, viu? Tudo de bom aí. Boa sorte. Obrigado de novo, cara. Tchau, pessoal.